Sabe, sempre falam que o carnaval é profano, pagão. Aquela coisa de festa do diabo. Mas tem um negócio que nunca fechou na minha cabeça. Se a festa é tão demoníaca assim, por que ela acontece exatamente antes da Quaresma, o período mais sério de penitência do calendário cristão? É quase marcar um churrasco na porta de um retiro de silêncio, né? E essa contradição é o ponto de partida de todo o material que a gente recebeu para nossa análise de hoje. É uma contradição que força a gente a olhar além do óbvio, né? As anotações, o roteiro que a gente tem em mãos, eles não estão interessados em dar um veredito. Não é para dizer se o carnaval é bom ou mal. A proposta é outra. É usar a festa como um espelho. As fontes levantam uma questão que é quase uma provocação, sabe? Será que o problema que alguns têm com o carnaval é a festa em si? Ou o que ela reflete sobre nós mesmos? Sobre as nossas regras e, principalmente, sobre as nossas hipocrisias. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que fica clara lendo esse material é que a gente precisa rebobinar a fita. E muito. O carnaval não começou no samba enredo do Rio ou nos trios elétricos de Salvador. As raízes são, assim, bem mais antigas e, francamente, bem mais selvagens. Exatamente. A gente está falando de um DNA pré-cristão. Uma das análises que recebemos traça uma linha direta até as Saturnálias romanas. E é preciso entender o que eram essas festas. Não era só um feriado. Era um mundo de ponta cabeça, de propósito. Por alguns dias, as leis eram suspensas, os tribunais fechavam e, o mais chocante para a época, a hierarquia social era invertida. Como assim invertida? Olha, as fontes pintam um quadro fascinante. Imagina um escravo podendo se sentar à mesa principal. Nossa! E ser servido pelo seu mestre. O jogo de dados, que era proibido o ano todo, corria solto. Tinha troca de presentes, um clima de abundância e, acima de tudo, de licenciosidade. Era uma quebra deliberada, sabe, e temporária da ordem romana, que era extremamente rígida. Uma espécie de reset social programado. O material também fala muito dos festivais dionisíacos na Grécia Antiga. Parece ser uma conexão forte ali também, né? Uma conexão total. Dionísio era o deus do vinho, do teatro, do êxtase. As festas em honra a ele eram sobre transcender o eu cotidiano, sair de si. Envolviam música, dança até exaustão, e o vinho não era só social, era um ritual para quebrar as barreiras da razão e liberar os instintos. O elemento comum a todas essas celebrações, e também a rituais de colheita mais antigos, que são a terceira raiz, era justamente essa ideia de válvula de escape. Certo, entendi as origens. Mas isso só deixa a minha pergunta inicial ainda mais confusa. A Igreja Católica passou séculos combatendo o paganismo ativamente. Destruiu templos, proibiu rituais. Porque justamente com essa festa, que é a síntese do excesso pagão, a estratégia foi diferente. Porque adotar em vez de proibir parece uma falha gigantesca na estratégia. Então, esse é o pulo do gato. E um ponto que as fontes destacam como uma manobra de poder, assim, extremamente inteligente. A igreja percebeu que essa energia, essa necessidade coletiva de extravasar, era forte demais para ser suprimida pela força. Não dava para simplesmente apagar, né? Exato. Proibir só ia tornar tudo clandestino e talvez até mais poderoso. Então a estratégia mudou de confronto para... Contenção. Contenção? Como assim? Em vez de lutar contra, a igreja absorveu e ressignificou. Ela pegou essa festa pagã e colocou numa jaula de tempo dentro do seu próprio calendário. O carnaval se tornou oficialmente a despedida da carne, que é o significado literal da palavra, carnevale. A lógica virou: ok, vocês querem o excesso, a inversão, podem ter, mas só até a meia-noite da terça-feira. Porque na quarta-feira de cinzas, a ordem divina retorna. E aí viram 40 dias de jejum, oração e penitência para pagar por tudo isso. Nossa, isso muda tudo. Não foi uma rendição, foi uma domesticação. É quase como dizer, vocês podem ter seu caos, mas nos nossos termos e no nosso tempo. É uma psicologia de controle social muito sofisticada. Precisamente, é o reconhecimento de que certas pulsões humanas não podem ser apagadas. Então você cria um espaço seguro, limitado, para que elas se manifestem.
antes de puxar as rédeas de volta com ainda mais força. Permite-se a desordem, para em seguida reafirmar a ordem de maneira ainda mais absoluta. Ok, essa domesticação explica a posição no calendário. Mas, apesar dessa tentativa de controle, a principal acusação que sobreviveu até hoje e que o nosso material aborda de frente é que a festa continua sendo profana. É uma palavra forte. O que as fontes querem dizer quando exploram essa ideia? Elas nos convidam a desmontar a própria palavra. Profano é, por definição, aquilo que está fora do templo, fora do sagrado. Mas a análise que a gente tem aqui nos força a perguntar quem foi que desenhou os limites desse templo e o que exatamente foi deixado do lado de fora. E as perguntas que o roteiro levanta são bem diretas. Por exemplo, o corpo humano é inerentemente profano? A dança, que é uma das formas mais antigas de expressão e até de adoração em muitas culturas, ela é profana? E a alegria coletiva, o riso, isso é, por natureza, algo que ofende o sagrado? É que o desconforto talvez não seja com a alegria em si, mas com a perda de controle que ela simboliza. O carnaval não pede licença. Ele escancara a sexualidade, o desejo, o excesso de álcool, a sátira ao poder. É irônico que as pessoas usem fantasias porque, na verdade, é o momento em que as máscaras sociais do dia a dia, o profissional sério, o cidadão contido, finalmente caem. E essa queda das máscaras assusta. Exatamente. A nossa estrutura social cotidiana depende de papéis claros, de repressão, de previsibilidade. O carnaval suspende tudo isso. Ele cria um ambiente caótico, imprevisível, onde o instinto fala mais alto que a norma. E segundo a análise das fontes, esse caos, mesmo que controlado no tempo, assusta profundamente quem depende de uma ordem rígida para se sentir seguro e no controle. O problema não seria a festa, mas o que ela revela sobre a gente quando as amarras são afrouxadas. É a exposição do que a gente passa o ano inteiro tentando esconder. E isso nos leva a um ponto que o material chama de a grande hipocrisia na crítica ao carnaval. A análise aqui é bem contundente. Sim, ela bota o dedo na ferida. Coloca lado a lado o discurso público e o comportamento privado. E as contradições são gritantes. Os exemplos são muito específicos. O roteiro menciona, por exemplo, a pessoa que vai nas redes sociais condenar a imoralidade e a nudez do carnaval, mas que no privado é uma consumidora assídua de pornografia. Uhum. Ou aquela que chama a festa de coisa do diabo, mas no dia a dia pratica a fofoca, a calúnia, o ódio ao próximo, atitudes que, dentro da própria lógica cristã, são vistas como graves. E se a gente conecta isso a um quadro maior, a crítica vai além do comportamento individual. Ela atinge a própria base da acusação de paganismo. E aqui que a análise fica, eu diria, demolidora, ao comparar o carnaval com o Natal. Essa parte me pegou. Eu nunca tinha parado para pensar nisso de forma tão clara. A crítica de que o carnaval é pagão e por isso deve ser rejeitado, vinda de pessoas que celebram o Natal com uma árvore enfeitada em casa, trocando presentes e esperando o Papai Noel. E o material é enfático. Aponta que todos esses são símbolos de origem pagã, que foram absorvidos pelo cristianismo. A árvore de Natal vem de rituais germânicos. A troca de presentes, como a gente já falou, era central nas Saturnálias. Até o Papai Noel tem traços de divindades nórdicas, como Odin. Espera aí. Então a crítica não é sobre o paganismo em si. É sobre qual tipo de paganismo é aceitável. Precisamente. A análise sugere que a condenação é seletiva. O paganismo domesticado do Natal, focado na família, no consumo, é aceitável. Já o paganismo selvagem do carnaval, ligado ao corpo, à dança, ao descontrole, esse é visto como uma ameaça. Entendi. A festa, nesse sentido, funciona como um espelho que reflete essa contradição. A questão não é a origem pagã, a questão é o tipo de comportamento que essa origem inspira. Isso é muito poderoso. Desmonta o argumento principal da crítica. O que me leva à reflexão final do nosso material, que é talvez a mais complexa, até um pouco perturbadora. A pergunta é: o carnaval é de fato um ato de libertação? Ou ele é algo mais calculado,
O material chama isso de o ponto cego. Essa é a virada crítica da análise. Ela nos pede para questionar a própria natureza da liberdade que a festa oferece. Será que essa liberdade é genuína, com potencial de transformação, ou é só uma válvula de escape temporária, permitida e até incentivada pelo próprio sistema? A teoria da anestesia social é apresentada de forma bem clara, né? A rotina da maioria das pessoas o ano todo é de trabalho, estresse, repressão de desejos. Aí, o sistema oferece 4 ou 5 dias de liberdade sancionada, uma permissão oficial para chutar o balde. E a consequência, segundo essa linha de pensamento, é que depois que toda essa energia disruptiva, essa vontade de se rebelar, é gasta, de forma concentrada e controlada, as pessoas retornam à rotina na quarta-feira de cinzas, mais cansadas, mais dóceis, com a cota de rebeldia preenchida por mais um ano. Essa ideia de anestesia social é forte, mas não é um pouco cínica demais? Ela parece ignorar a agência das pessoas, a alegria genuína de quem está num bloco de rua. Será que essas pessoas estão realmente sendo controladas? Ou essa teoria subestima a experiência individual? Essa é a beleza do ponto cego. A análise não sugere que a alegria não seja real. Ela é. O que se questiona é a função social que essa alegria cumpre. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser um momento de liberdade autêntica, individual e, simultaneamente, uma ferramenta de controle social no quadro geral. É uma liberdade permitida que acontece dentro de limites de tempo e espaço muito bem definidos. Entende? E que, por acontecer, impede que essa energia se espalhe pelo resto do ano de forma mais perigosa para o status quo. Seja livre aqui, neste feriado, para que você possa continuar obediente no resto do ano. É uma ideia que incomoda, muda a percepção da festa de um ato de subversão para um ato de conformidade. E é por isso que é um ponto cego. Nós vemos a festa, a alegria, a quebra de regras, mas não vemos a função maior que essa quebra controlada pode estar desempenhando. É uma liberdade que não ameaça a estrutura. Na verdade, ao canalizar a insatisfação, ela pode até fortalecê-la. Então, para a gente fechar, as fontes nos deixam com uma última ideia. Se a crítica ao paganismo é seletiva, e se a liberdade da festa pode ser uma ferramenta de controle, talvez o medo real que o carnaval provoca não tenha nada a ver com a festa em si. A conclusão do material é essa. O verdadeiro desconforto pode não ser com os deuses pagãos ou com os rituais antigos. Pode ser um desconforto muito mais íntimo e moderno. O medo da própria liberdade. Porque quando as máscaras sociais caem, quando os papéis que a gente constrói com tanto esforço, o profissional, o pai, a mãe, o cidadão exemplar são suspensos, nós somos forçados a olhar para quem somos por baixo de tudo isso. Somos confrontadas com nossos desejos, nossas sombras, nosso lado mais instintivo, e esse encontro consigo mesma, sem filtros, pode ser aterrorizante. A análise sugere que essa confrontação com o eu verdadeiro é mais assustadora que qualquer fantasia de diabo ou monstro que se possa vestir. E isso nos deixa com uma provocação final, uma questão que fica no ar. O carnaval revela essa identidade mais crua, né? A pergunta que o material nos obriga a fazer é: o que acontece com essa identidade quando a quarta-feira de cinzas chega e as máscaras precisam ser colocadas de volta? Ela simplesmente desaparece ou deixa um eco? Uma memória incômoda daquilo que fomos ou que poderíamos ser quando nos permitiram ser livres, por apenas alguns dias. O ponto cego é para causar desconforto. Fica quem tem consciência limpa.